diversas formas e em várias fases, né, diferentes. Então, a gente identifica o paciente que está buscando a consulta para um diagnóstico. O paciente começou a ter algum sintoma ou identificou alguma alteração, né, de pressão, de glicemia, e aí busca a consulta em busca desse diagnóstico. Como a gente tem os pacientes que já são acompanhados e que vêm para o acompanhamento, consultas de rotina, prescrição de medicação, solicitação de exames de rotina, isso faz parte, né, do atendimento da atenção primária, mas tem crescido, e aí eu digo muito que é pelo contexto da pandemia, do que a gente viveu nos últimos anos, né? O número de pacientes que buscam a atenção primária em contexto de urgência, de descompensação das suas doenças de base. Então, hipertensão descompensada, diabetes descompensada, ou por não estar usando medicação, ou por estar há muito tempo sem consultas de rotina. E isso tem aumentado muito nos últimos anos. Agora, na equipe que eu estou, por exemplo, eu estou há mais de um ano, dentro da minha equipe eu tenho já conseguido dar uma conta, né, disso daí, mas ainda existem pessoas que estão desde o início da pandemia sem se consultar das suas doenças de base, né, e essas pessoas vêm normalmente descompensadas, e aí isso é algo de risco que a gente precisa observar dentro do contexto das consultas. O perfil de idade para doenças cardiovasculares é de pacientes mais idosos, hoje em dia cada vez mais jovens, então a gente tem hoje muitos adultos jovens com doenças cardiovasculares, e aí a gente pensa muito nos motivos, os fatores de risco, né? O sedentarismo, os hábitos de vida, né, de muito estresse, correria, da falta do autocuidado, e aí isso faz com que pessoas cada vez mais jovens estejam tendo essas doenças cada vez mais cedo. A gente também tem um perfil de pessoas que vivem há muito tempo com essas doenças. A gente está tendo um envelhecimento da população, as pessoas vivem mais, e se ela vive com uma doença, e principalmente quando ela não está bem controlada, ela pode ter várias morbidades relacionadas, né? Então a gente vê esse envelhecimento e com ele, em muitos casos, principalmente em pacientes que não conseguem manter o acompanhamento, essa piora da qualidade de vida com a queda da saúde, né? Dentro da atenção primária, quando a gente fala em sexo, a gente vê muito mais pacientes do sexo feminino procurando acompanhamento e atendimento. E aí isso, além de existir a epidemiologia das doenças, né? Mas existe também uma questão muito cultural, de que a mulher procura muito mais o médico para acompanhamento, ela está muito mais presente na atenção primária, e o homem tem a cultura de buscar atendimento médico, assistência médica, quando ele está em situações mais graves. Então, em momentos mais sérios, de descontrole total, é o momento em que o homem costuma procurar o acompanhamento. Então, a gente vê dentro da atenção primária muito mais mulheres do que homens por conta disso. No momento que a gente identifica o paciente com essas doenças crônicas, o hipertenso, o diabético, a gente já precisa estabelecer qual é a classificação de risco dele para aquele momento. E aí, como é que eu faço isso? Dentro do município de Fortaleza, existe uma classificação de risco baseada numa diretriz clínica de hipertensão e diabetes, que é baseada nas diretrizes da sociedade, né, das sociedades. E através dessas diretrizes clínicas, ele me diz como é que eu faço a classificação de risco desse paciente. Então, dependendo de quais são os fatores de risco que ele tem associados, cardiovasculares, idade, história familiar de doença cardiovascular, né, tabagismo, se ele já tem alguma lesão de órgão-alvo, ou se ele já tem uma condição clínica associada, já estabelecida, como é que estão os níveis de PA, de glicemia, e isso, com essas informações, a gente consegue identificar em qual classificação de risco o paciente está. Se ele é de baixo risco, médio, alto ou muito alto. E aí, a depender dessa classificação de risco, a gente programa como é que vão ser os acompanhamentos, atendimentos de rotina do paciente na atenção primária. Quanto menor o risco, mais tempo ele vai ter entre uma consulta e outra. Lembrando
que as consultas elas não são somente médicas, mas também são consultas de enfermagem e também de outros profissionais quando a estratégia daquela UAPS ela tem profissionais, por exemplo, do NASF, nutricionista, educador físico, né, entre vários outros, eles também participam desse acompanhamento. Então, por exemplo, o paciente de baixo risco, ele, de acordo com as diretrizes, ele precisa de pelo menos uma consulta anual de médico e uma consulta anual de enfermagem. E aí é claro que a gente vai individualizar isso, não é porque a diretriz diz isso que a gente vai seguir sempre. Às vezes o paciente precisa de mais, né? E a depender de cada caso a gente pode individualizar isso. Então, quanto maior o risco, mais frequente ele vai vir. Lembrando que muitas vezes o paciente de muito alto risco e alto risco, ele também é acompanhado na atenção secundária ou terciária. E esse paciente que é acompanhado nessas outras níveis de atenção, ele não deixa nunca de ser acompanhado dentro da atenção primária. O acompanhamento ele sempre tem que ser conjunto e, de preferência, tem que haver comunicação entre os níveis de atenção para que esse acompanhamento possa ser mais integrado, né, e a saúde do paciente possa estar em melhor estado.